Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Galera, olha só, acionista controlador é a pessoa física ou jurídica ou ainda um grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas que possui a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Tá? Então, eu estou falando de uma empresa que é uma sociedade anônima, que tem o seu capital dividido em ações, e dentro daquela empresa eu estou falando que ou uma pessoa física individualmente, ou uma pessoa jurídica individualmente, ou ainda um grupo de pessoas, eles detêm o controle daquela empresa. São eles que têm a maior participação na gestão dessa empresa, porque eles têm maior poder de voto. Quais são as diferentes formas de controle, então, que eu posso ter? Eu posso ter um controle individual, que é quando uma única pessoa, seja ela física ou jurídica, detém mais de 50% do capital votante de uma empresa. Então é ela que vai decidir qual que é o rumo da empresa, porque ela detém o controle de maneira individual. Para isso, ela tem que ter 50% mais uma ação. Aí não tem como outras pessoas conseguirem fazer frente a essa pessoa. Capital votante é porque eu estou falando de ações do tipo ordinária. Eu tenho ainda o controle compartilhado, que é quando nenhum acionista individualmente consegue atingir os 50% mais uma ação. Aí, nesse caso, é necessária a união dos acionistas para que aconteça o controle da empresa com um acordo de votos. Então, eu poderia ter a seguinte distribuição na empresa. Eu poderia ter uma pessoa com, coloca aqui, 20%, duas pessoas com 20%, uma com 10%, 10%, 10%. Isso daqui vai dar 40, 50, 60, 70, 10%, 10%, 1, 2, 3, 4, 5, mais um. Aí fechou. Então, os acionistas nessa empresa, eles estão assim, né? Ninguém individualmente tem mais de 50% das ações. Então, para que aconteça o controle aqui, eles têm que se unir, né? Por exemplo, eu poderia unir aqui esse pessoal todo aqui. Aí, dessa forma, esse pessoal todo aqui vai ter o controle da empresa, mas é um controle compartilhado porque individualmente ninguém conseguiu o montante necessário para poder decidir de maneira geral. E o controle pulverizado é quando um ou mais acionistas, mesmo não detendo 50% do capital votante, eles conseguem eleger os administradores da companhia, tá? Então, mesmo não tendo os 50% do capital votante, eles conseguem, eles têm o poder para eleger os administradores da companhia. Esse é o controle pulverizado. E o acionista controlador, então, de novo, só para a gente reforçar, é aquela pessoa que detém a maioria dos votos e que pode eleger os administradores da empresa. Quem não é um acionista controlador é um acionista minoritário. É aquele investidor que não possui o número de ações suficientes para ser um acionista controlador. Todo mundo, então, né? Quem não conseguiu ser. Embora eles tenham uma participação reduzida no estabelecimento do rumo das empresas, os acionistas minoritários eles possuem alguns direitos, tá? São exemplos de direitos que os acionistas minoritários eles possuem. Eles podem participar dos lucros sociais, distribuição de dividendos, juros sobre o capital próprio, participar do acervo da companhia em caso de liquidação para receber o dinheiro de volta, fiscalizar a gestão dos negócios sociais, preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Então, eles têm essa preferência, tá? Acionistas minoritários de ações ordinárias, eles também podem votar na Assembleia. A diferença, né, é que eles não vão conseguir exercer grande influência, visto que eles não são controladores. Eles possuem o direito de se retirar da companhia caso discordem de deliberações da Assembleia Geral nas circunstâncias estipuladas por lei. Então, a legislação vai lá
e estipula algumas situações em que os acionistas minoritários eles podem se retirar da companhia, e aí eles vão receber, obviamente, o dinheiro deles de volta. Tá? Então, apesar de o acionista minoritário ele não ter muita influência na decisão da empresa, ele tem uma certa segurança, ele tem certos privilégios, ainda não tendo essa participação nos votos, tal como um acionista controlador. Agora a gente vai estudar o instrumento do tag-along. Olha só, o tag-along é uma proteção legal concedida a quem? A eles, né? Acionistas ordinários minoritários de uma companhia quando ocorrem operações de venda do controle da sociedade. De acordo com a legislação brasileira, caso haja uma mudança no controle da companhia, ou seja, o acionista controlador, ele resolve vender o controle que ele tem a uma outra pessoa, ou a uma outra empresa ou grupo de empresas. E, nesse sentido, tá, o acionista minoritário ele não vai ter muito o que falar, porque ele não tem poder de influir nas decisões. Cabe ao acionista controlador. Mas existem algumas regras aqui. Então, de acordo com a legislação brasileira, caso haja essa mudança no controle da companhia, os acionistas com direito a voto devem receber uma oferta pública de compra de suas ações em pelo menos 80% do valor que foi pago aos acionistas controladores. Então, vamos supor aqui que o acionista controlador ele tem 60% das ações com voto, né, ações ordinárias, e os minoritários, eles têm 40% dessas ações. E aí, o acionista controlador, ele quer vender as suas ações a uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi lá e ofertou um total de 100 milhões para ter posse desses 60%. Então, quando o acionista controlador ele vender essas ações, ele vai receber 100 milhões e vai acontecer a troca de acionista controlador na empresa. E aí, como isso vai impactar na maneira como a empresa vai ser administrada? A legislação brasileira determina que os acionistas minoritários também têm que receber uma oferta de poderem vender as suas ações a essa pessoa que está entrando como acionista controlador. Aí vamos supor que dessas ações aqui, isso foi 100 milhões, tá? Então, os acionistas minoritários, eles vão ter que receber, isso eu estou considerando na soma total, tá? Eles vão ter que receber uma oferta de pelo menos aí 80% do que foi para o acionista controlador. Então, vamos supor que aqui existiam, eu coloquei 100 milhões, né? Vamos supor que existiam 100 ações, só para ficar mais fácil o cálculo. Isso significa que o acionista que está entrando agora, ele está pagando 1 milhão por ação, não é? Ele está comprando 100 ações ao preço de 100 milhões. Então, cada ação está sendo vendida a 1 milhão dessas ações aqui do acionista controlador. Então, os acionistas minoritários, para cada ação que eles tenham, eles têm que receber uma oferta de pelo menos 80% de 1 milhão. E isso dá 800 mil para cada ação que eles tenham. É claro que aqui eu coloquei um número que fosse fácil de eu chegar no cálculo, né? Mas não vão ser só 100 ações. Aqui vão ter muitas ações. O ponto é, para cada ação que essa pessoa que está entrando agora no controle da empresa, para cada ação que ela está pagando ao acionista controlador, ela vai ter que fazer pelo menos o pagamento de 80% para os acionistas minoritários. No meu exemplo, ela está pagando 1 milhão para cada ação do acionista controlador. Então, ela vai ter que pagar pelo menos 800 mil para cada ação dos acionistas minoritários, porque tem que ser dado essa opção a eles caso aconteça a troca de controle na empresa, tá bom? Vamos lá. Segundo a lei, esse direito não é estendido aos acionistas preferenciais. É apenas para os acionistas ordinários, de acordo com a legislação brasileira. O detalhe é que, de acordo com a governança corporativa e o nível de governança corporativa que essa empresa ela tiver, as exigências de tag-along podem ser maiores, chegando a 100% para ações ON e 100% para ações PN. Então vai ter que igualar essa oferta da mesma maneira que foi ofertada ao acionista controlador. Se pagou 1 milhão por ação, vai ter que pagar 1 milhão por ação também para o acionista minoritário. Mas daí não é a legislação que está determinando. Quem está determinando
é a governança corporativa nessa empresa, e aí a gente pode ter também 100% para ações preferenciais, porque a legislação brasileira, ela não traz essa possibilidade de obrigatoriedade para estender a oferta para ações preferenciais, apenas 80% para as ações ordinárias. Bom, em relação a fontes de informação, olha só. A legislação determina que os administradores da sociedade possuem a obrigação de divulgar uma série de informações aos acionistas. Como exemplo, o relatório anual de administração, que aqui a gente vai ter informações sobre política de reinvestimento de lucros, a distribuição de dividendos, constante dos acordos de acionistas, o relatório de administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos de cada exercício social, demonstrações financeiras da companhia, pareceres de auditores independentes, e também vão ter que apresentar a justificativa, quando acontecer, da não distribuição do dividendo obrigatório em função do endividamento da administração, de seu pagamento e da administração, de que seu pagamento seria incompatível com a situação financeira da companhia. Tá? Então, se existir a possibilidade da empresa não fazer o pagamento de dividendo por conta do endividamento que ela tem, os administradores da sociedade vão ter que trazer essa informação aos demais acionistas. Então, tem que ser apresentada na Assembleia Geral e encaminhada à CVM também no prazo de 5 dias da realização da Assembleia, porque é algo sério, né? Porque o dividendo obrigatório, que é aquele que está no Estatuto Social da empresa, ele tem que ser distribuído. Aqui a gente está falando de uma possibilidade onde ele não vai ser por conta do nível de endividamento da empresa. Tudo bem, vai ter que trazer essa justificativa, vai ter que apresentar aos acionistas, vai ter que também colocar na Assembleia, vai colocar na Assembleia para apresentar aos acionistas e vai ter que encaminhar à CVM. Os administradores também devem divulgar ao mercado qualquer ato ou fato relevante, ocorrido ou relacionado com os negócios da companhia. E o que a gente considera um ato ou fato relevante? É qualquer informação que possa influir na decisão dos acionistas, e daqui a pouco retirar o dinheiro que eles têm daquela companhia. Se é um ato que pode influenciar a decisão desses acionistas, os administradores eles têm que divulgar ao mercado esse ato, esse fato relevante. Tá certo? Então, basicamente é isso. Lembrar aqui que essas são as informações que os administradores eles têm que divulgar. O relatório anual de administração, o relatório sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos de cada exercício, demonstrações financeiras e essa justificativa para não distribuição de dividendos obrigatórios.